Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do Resenha e Política Podcast, um programa criado com o objetivo de aproximar você que nos assiste do seu representante político. E hoje, dando continuidade à nossa série de bate-papos com os representantes políticos da nossa região, trouxemos aqui um cara ilustre da nossa vizinha Rodeio, o ex-prefeito da cidade de Rodeio, Valcir Ferrari. Seja muito bem-vindo, eu já falei anteriormente, mas eu estou muito feliz com a tua presença aqui, Valcir. Eu que agradeço, né, Edson? Obrigado por vocês estarem me recebendo aqui. Eu acredito que é uma oportunidade única de nós podermos colocar tudo aquilo que foi desenvolvido no tempo que eu pude estar, né, tanto vereador como vice-prefeito e prefeito, e a contribuição que a gente pode dar para a sociedade rodeirense. Muito obrigado pela oportunidade. Show de bola! Antes de iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que seguem investindo no nosso projeto e confiam no nosso trabalho. E são eles, L2, Mídias e Soluções, Suzana Favarim, engenheira civil, Retífica de Motores Apiúna, Blumenau Multimarcas, Bar e Lanchonete do Paulinho, The Arc Café e Restaurante e Storm Energy Drink. Se você procura alguma dessas especialidades mencionadas aqui, entre no link dessa descrição. Na descrição desse vídeo você vai ter acesso às redes sociais, ao telefone e todas as informações dessas empresas. Beleza? E aí, Valcir? Você tem uma vida muito longínqua na política, né? Foi vereador, vice-prefeito, prefeito, acabou passando por todas as etapas ali da vida pública. É isso aí, mas não foi do nada que surgiu tudo isso, né? Eu tenho uma vida comunitária muito ativa. Comecei ainda quando morava no bairro Rodeio 50, junto às lideranças, principalmente da igreja e da comunidade, associação de moradores. Tu nasceu lá no Rodeio 50? No Rodeio 50, na rua Sérgio Berry, denominada Fúria, antigamente conhecida por Fúria. E aí eu já ingressei no grupo de jovens e já me tornei uma liderança na comunidade. E depois de muito tempo acabei casando, né? E troquei de domicílio, acabei indo para o bairro Rodeio 12, um bairro muito forte na questão política. O vice-prefeito era sempre do bairro Rodeio 12, quase em todas as edições em Rodeio. E da mesma forma como eu era a liderança comunitária no bairro Rodeio 12, eu acabei sendo a liderança comunitária lá no bairro Rodeio 50, no bairro Rodeio 12 da mesma forma. E acabei ingressando nas APPs de escola, quando meus filhos estudaram na escola Benjamin Galotti, eu mesmo no Centro de Educação Infantil Pequeno Polegar, e na Associação de Moradores do bairro Rodeio 12, e na diretoria da Capela Santo Antônio. Eu estava sempre envolvido. A minha atividade de final de semana era justamente estar em uma dessas entidades trabalhando em prol da população. E no começo da tua vida, você falou que sempre foi uma liderança comunitária. Essa liderança se valia a quê? Você era participante de um grupo religioso ou algo nesse sentido? Isso, religioso e comunitário, na Sim. verdade, né? Como associação de moradores e igreja. Eu era chão de fábrica, trabalhava numa empresa, numa madeireira, comecei lá de chão de fábrica, acabei sendo o responsável pela empresa, depois trabalhei 20 anos na mesma empresa. Sim. Depois acabei trocando de empresa. Quando eu me elegi vereador, eu estava na Cearista Galotti, já no começo. Eu comecei na Turmadel, Terminados de Madeira, depois na Cearista Galotti, que é uma empresa que beneficia arroz. Mas o que me projetou para ser vereador na época foi isso. A comunidade viu que eu estava envolvido nas atividades sociais da comunidade. Elas me convidaram para ser o representante da comunidade. Acabei aceitando o desafio. Naquela eleição, você sabe que é difícil, né? Uma pessoa Em que ano foi isso? Isso foi em 2008. Foi a tua primeira candidatura? 2008, isso. 2007 para 2008. Sim. E aí acabei me elegendo por um voto. Eu fiz 320 e o meu oponente não, né? O meu companheiro de partido fez 319 votos. Você vê que agora, nessa eleição, na última eleição, se elegeu o vereador com 220. E naquela época eu fiquei em último lugar com 320. Então foi uma eleição bem disputada. E acabei, então, indo para a Câmara de Vereadores e aí eu construí essa trajetória. E nessa legislatura, eu era líder de governo, situação do governo na época, né? Eu fui eleito pelo Partido Progressista, pelo PP, e aí tinham 3 vereadores do PT na época que eram oposição ferrenha ao governo. Sim. E a gente acabou discutindo muitas vezes, justamente para tentar chegar a um ponto de que o município se desenvolva. O município estava estagnado, parado e tudo mais. E no final, bem no final da legislatura, no último ano, eles me convenceram de que realmente o projeto para a cidade teria que ser outro, um outro olhar de progresso e principalmente de oportunidade para as pessoas para poder desenvolver a cidade.
E acabei aceitando o desafio e saí candidato a vice-prefeito na época, na chapa do prefeito Paulinho. E a gente teve o sucesso naquela eleição, né? Foi uma eleição com a maior diferença da história da cidade de votos. E a gente se elegeu, ele prefeito e eu vice-prefeito, e a gente fez aquele primeiro mandato justamente para fazer com que a cidade deslanche dentro da questão de... E foi um trabalho muito bem avaliado, porque o Paulinho ficou 8 anos e tu, posteriormente, se elegeu prefeito de Rodeio. Isso, depois a gente se reelegeu na mesma dupla e eu fui o sucessor do Paulinho. Então são 12 anos seguidos, nunca aconteceu na história da cidade, e principalmente na minha eleição, né? Em 2020, quando eu fui candidato a prefeito, era uma eleição muito difícil, porque além de ser o terceiro mandato já, né, sucessivo no Executivo Municipal, eu era de um bairro que não era da área central. Sim. E nunca na história da cidade um outro prefeito ganhou fora do centro da cidade, ou do bairro Gávea, que são os dois centros maiores da cidade. E o Rodeio 12 sempre, como eu falei anteriormente, sempre teve a história de ter o vice-prefeito, tanto que a maioria dos vice-prefeitos sempre foram do bairro Rodeio 12. E mesmo assim eu aceitei o desafio. Meu nome vinha bem nas pesquisas, aceitei o desafio. Foi uma eleição bem apertada já nessa eleição, mas eu acabei, então, me elegendo prefeito. E qual que tu considera, nas eleições de 2020, uma das principais dificuldades que tu encontrou ali junto com o teu vice? O meu vice foi o Ayrton Souza nessa Sim. eleição, né? A maior dificuldade é a questão do partido também. Você sabe que o Ayrton era do PT, né? Então aqui na nossa região o PT é independente se eles não olham para a pessoa, porque aí quem faz gestão é o Paulinho, era do PT, mas fez 2 mandatos ótimos, tanto que fez o sucessor. Mas uma das questões foi essa, né, que interferiu muito na eleição, e também a questão do desgaste, né, que ou não, quando eu falei para você, nunca aconteceu de uma gestão no executivo ficar por 12 anos, e a gente conseguiu fazer ter o êxito, né, nessa eleição de fazer o sucessor ali na época do Paulinho e conseguir fazer os outros 4 anos. Tu acabou de falar que o PT, a questão da sigla é algo que interfere muito numa eleição aqui na nossa região. Mas lá na época do Paulinho isso já era levado em consideração? Não, na verdade não, porque as pessoas não votavam no partido. Sim. As pessoas não votavam no partido, as pessoas votavam na pessoa. Mas depois, quando que você tem uma outra sigla, que nem eu era 55, e você carrega, isso na nossa região pesa muito, né? Sim. Pesa muito. Então isso interferiu um pouco. Claro que não foi isso que definiu a eleição, né? A eleição foi definida porque, se você analisar 2024, eu estava desde 2008. Então, são 16 anos seguidos que você está na política. Sim. As crianças que ingressaram no primeiro aninho, lá quando eu fui vereador, no primeiro mandato de vereador, no primeiro aninho, elas já estavam com 26, 27, já estavam sendo candidatos. Já estavam com 30 anos. Então, isso interferiu muito porque as pessoas não conheciam como era antes. Sim. Então, para elas, a mudança era qualquer um. Nós éramos aquilo que sempre existiu na cidade. A maioria da juventude não conhecia a realidade da cidade. Então isso pesou bastante também pelo desgaste de estar ali há 16 anos. Mesmo que em todos os cenários que a gente fazia, a gente sempre vinha com uma aprovação de governo de 80%, 82%, mas isso não reverteu em voto porque as pessoas avaliavam que era um bom governo, mas estava na hora de trocar. As pessoas já estavam cansadas. Isso, estavam cansadas. Então isso interferiu bastante na questão, na eleição agora, na última eleição. Mas no período que tu foi prefeito, queria te fazer uma pergunta. Por 4 anos, de 2021 a 2024, qual foi a decisão que tu, pensando hoje, tu acha que foi a decisão mais difícil? Tu teve que tomar ali, que tirou a tua noite de sono? Então, né, você sabe que eu acredito que nesse período, não só a Rodeio, mas todos os outros municípios do Brasil, teve a questão da pandemia. Uma que a gente saiu na eleição em 2020, já com a pandemia em alta, onde a gente não podia nem entrar nas casas das pessoas, a gente tinha que fazer a campanha no portão, porque era uma questão muito difícil. E depois ganhamos a eleição e a gente teve que, por 2 anos a gente cancelou festa, cancelou eventos esportivos, cancelamos todas as atividades para poder aplicar o recurso realmente nessa questão de saúde pública que era o essencial naquele momento. E quando a gente pensou que agora estava tudo certo, tudo dentro do planejamento, a gente sempre fazia, todo ano a gente sentava do dia 1º ao dia 7 de janeiro, a gente fazia o planejamento estratégico de tudo aquilo que a gente queria construir e tudo aquilo que a gente queria alcançar no final do mandato, e em 2023 depois, infelizmente, a gente foi acometido por aquela catástrofe que acabou ceifando 5 vidas e destruindo totalmente a cidade, e aí você teve que retomar tudo do zero novamente. Então o momento mais difícil da minha gestão foi justamente essa questão da enxurrada, da catástrofe na cidade de Rodeio, aonde além de tudo perdemos vidas, que a gente sabe, sempre falava, né, que isso tu nunca mais consegue recuperar, os bens materiais você consegue recuperar ao longo do tempo, mas as vidas infelizmente nunca mais. Então esse foi um
num momento muito difícil que me tirou, não vou dizer que me tirou noites de sono, porque dificilmente eu perco uma noite de sono, dificilmente, tanto que a minha filha está aqui comigo hoje, o meu filho, a minha esposa, que sempre me acompanharam, eles sabem que eu era uma pessoa que fazia gestão na prefeitura, eu saía da prefeitura, seja 8, 9, 10 horas da noite, eu chegava em casa, eu não levava os problemas da administração para casa. Sabia conciliar bem a tua vida política com a tua vida pessoal? Mas nessa semana, principalmente da catástrofe, eles me suportaram a minha dor, eles me abraçaram, me confortaram, porque eu chorei, realmente eu chorei por uma semana, porque eu sempre dizia, né, qual o propósito da gente passar por uma provação dessas, né? O que será que a gente precisa provar, perdendo vidas, perdendo os bens materiais, deixando as pessoas às vezes perder tudo aquilo que construíram na vida toda, e o responsável era eu que estava à frente, eu que tinha que dar a resposta para o povo, eu que tinha que estar ali confortando as pessoas. Mas não tinha como prevenir também, né? Porque não, foi algo temporal, né? Com certeza, foi algo inédito, que eu acredito que, espero também, né, que nunca mais aconteça, não desejo isso a ninguém, porque você não sabe o que é, né? Você está de mãos atadas e você vê que você não vai conseguir retomar a normalidade num período curto de tempo. Sim. E você vai precisar trabalhar muito. Graças ao governo do estado, que liberou kits de ponte, ao governo federal, que liberou o maior montante de recursos, que foram praticamente 5 milhões liberados, né? Até agora estão entregando ainda as casas do pessoal que perdeu. As 6 casas que a gente conseguiu junto à Defesa Civil está sendo entregue agora por esses meses, que é a última ação que a gente conseguiu, a liberação dos recursos, então, para atender a comunidade de tudo aquilo que se perdeu. Mas foram praticamente 7 milhões e meio que foram tirados entre recursos do governo federal, governo do estado e recursos livres da prefeitura para retomar a normalidade na cidade de novo. Então, isso me tirou, vou negar, tirou um pouquinho do sono, mas nem tanto. Eu sempre falo assim, posso perder tudo, menos apetite e sono. Então, isso eu não perco de jeito nenhum. Então esse foi o maior desafio ali enfrentado no decorrer do teu mandato. Com certeza. Mas em contrapartida, qual foi o projeto ali que te trouxe mais orgulho, feito pela gestão? É como eu falei para você, né? Dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tinha uma vontade muito grande, né? Eu acho que a nossa cidade, você sabe que você só muda a vida das pessoas através da educação. Não adianta a gente querer, você tem que fazer a questão de saúde pública, de atender o cidadão na saúde, que é o momento que a pessoa mais necessita. A saúde tem que ser tratada de uma forma de prevenção e não de sendo curativa, então a gente tem que trabalhar, né, na questão da prevenção. A gente ampliou ali com o centro de imagem para as pessoas poderem ter atendimento mais próximo de casa, para não precisar se deslocar para fora da cidade, às vezes às 4 da manhã, para ir até um outro centro para fazer um procedimento. Então a gente conseguiu avançar nessa questão, mas o que realmente eu acredito que a gente entregou para a sociedade foi justamente a questão da oportunidade às nossos jovens e às nossas crianças, criando o projeto Escola do Amanhã, que foi junto com o SESI e Senai, dando oportunidade para que as crianças tenham no contraturno escolar essas atividades, para que elas possam se preparar para o futuro. As profissões que a gente exerce hoje, talvez daqui a 10 anos não existam mais. E se a gente não prepara esses jovens e adolescentes para esse futuro próximo, dificilmente a gente vai ter uma sociedade ainda melhor. Escola do Amanhã é um projeto que capacita os jovens para profissões tecnológicas, algo nesse sentido? Isso, robótica, enfim, várias atividades que eles desenvolviam junto com o SESI. A gente construiu um espaço próprio, hoje está desativado, claro, tem uma escola que acabou sendo atingida na catástrofe. A gente tinha unido esses alunos na Escola Santo Antônio, agora a atual gestão decidiu levar essa escola para lá até a construção da nova escola. Então o projeto está parado, mas foi um projeto que a gente desenvolveu na nossa gestão, justamente para dar oportunidade para as crianças e adolescentes. Não era só isso, tinha todas essas aulas dentro do contraturno escolar com o SESI, além de ginástica rítmica, patinação, dança, todas as atividades esportivas que a gente desenvolveu no contraturno escolar, juntamente para dar oportunidade. E à noite, nesse mesmo local, que era a base da Escola do Amanhã, nós tínhamos, e ainda continua, né? A gente comprou do Senai, um curso de software, né, onde as pessoas se preparam para desenvolvimento de programas. Eles ainda estão lá, continuam isso. A gente comprou 36 vagas, hoje deve estar em 20 alunos, alguns acabam desistindo ao decorrer do tempo, mas esse curso só acaba agora em junho de 2026, começou em junho de 2024, vai até junho de 2026, justamente oportunizando que esses jovens se preparem para essas profissões do futuro. Isso é legal também, que acaba oportunizando que o jovem tenha a oportunidade de fazer um curso desse na própria cidade e em nenhum momento pensar em sair, né,
da cidade, ir para outros centros e acabar deixando a sua cidade natal defasada. Isso justamente foi criado porque a gente tinha um programa de aceleração, né? Sim. No município que se denominava Acelera Rodeia, onde a gente queria justamente fomentar esse jovem para que eles sejam os futuros empreendedores. Através do Sebrae, junto à Sala do Empreendedor, a gente desenvolveu muito também essa área de desenvolver a cidade, trazendo novas empresas não somente do ramo têxtil, madeireiro, como era costume na cidade de Rodeio, mas várias outras empresas que a gente conseguiu trazer para a cidade, fazendo com que a arrecadação do município melhore, porque você tem que ter recursos também para poder fazer com que ele se desenvolva. Não adianta só, às vezes, oferecer para o jovem e não ter oportunidade para ele depois chegar na cidade, porque às vezes você oferece o curso e ele se prepara e ele vai para fora porque não tem oportunidade na cidade. Então a gente trabalhou muito essa questão ali de desenvolver e principalmente dar oportunidade para que empresas da área de tecnologia e outras venham para a cidade e se instalem para que o jovem tenha espaço para trabalhar nesses locais. Show de bola. Já falando das eleições de 2024, você acabou de mencionar que o pessoal, por vocês, pelo grupo político que você integrava, como vice-prefeito, depois como prefeito, já estava há muito tempo no poder, você falou que o pessoal acabou querendo mudança, renovação. Você acha que esse foi o principal problema de tu não ter se reeleito? Eu acredito que tudo interferiu, né? Como eu falei para você, 2 anos de pandemia, a catástrofe, tudo isso aí acabou interferindo porque a gente acabou não conseguindo entregar realmente aquilo que precisava ser entregue à comunidade. Às vezes aquele projeto que a gente tinha planejado, que nem esse que eu falei para você da educação, a gente poderia ter avançado muito mais. Sim. A questão na área da saúde, a gente poderia ter avançado muito mais, mas a gente teve que priorizar os recursos para recuperar a cidade naquele momento e às vezes deixando para trás aquela ansiedade do povo que tinha, né, em ver as melhorias nessas áreas. Não que a gente deixou a desejar, porque a gente fez a entrega em todas as áreas, a gente conseguiu fazer a entrega e desenvolver. Uma coisa que ficou, por exemplo, a questão da cultura e turismo, que você sabe que são os mais castigados, e o esporte, que são aqueles que você tira todo o recurso para poder aplicar nessas áreas. Saúde e educação, dificilmente você consegue porque tem que atingir os índices. Então, nesses quesitos aí de cultura, turismo e esporte, a gente deixou a desejar. Isso também contou, né, na questão da eleição, porque a gente teve que priorizar os recursos para atender as demandas realmente da questão da catástrofe. Eu acredito que deixando, né, não por opção, mas por necessidade, de lado alguns setores ali do município, a população acabava cobrando muito do prefeito, em determinados momentos até mesmo te criticando. Como é que tu fazia para filtrar essas críticas? Eu acredito que quando você faz gestão e você tem um planejamento, você tem que seguir aquilo que você planeja, porque se você corre atrás de todas as críticas, de todos os pedidos, de tudo aquilo que é o anseio da população, você não vai fazer gestão, você vai só apagar fogo. Sim. Então a nossa questão era assim, a gente seguia rigorosamente aquilo que a gente planejava. Se era planejado para aquela semana, aquelas atividades, a gente acabava atendendo aquelas atividades e independente de crítica. Eu sempre falo assim, a pessoa que está a serviço público, que é um servidor ou mesmo um gestor, no meu caso, você tem que estar preparado psicologicamente e emocionalmente para poder adquirir todas essas críticas e essas questões aí, senão você não vai dar conta, você vai acabar fugindo e deixando, às vezes até renunciando, porque você tem que ter muito equilíbrio emocional e psicológico para poder lidar com o dia a dia na gestão pública. Sim. Um dos projetos que eu tenho certeza, eu acredito que foi implementado na tua gestão, que se mantém até hoje em Rodeio, é o castramóvel, né? Eu acho muito legal, porque na maioria das cidades eles fazem mutirões de castração e o castramóvel é algo fixo na cidade de Rodeio. É a segunda cidade de Santa Catarina que tem um castramóvel público, só Lages tinha, né? E a gente conseguiu adquirir através da vereadora Cláudia, ela que foi um projeto que desenvolveu junto à ONG dos cães e gatos ali da cidade, e a gente trouxe o castramóvel, a gente colocou ele para funcionar. O ano passado a gente castrou 560 cachorros e gatos, fêmeas e machos, enfim. No castramóvel a gente tinha um veterinário e a gente investiu recursos justamente para fazer isso funcionar e ele está lá. Agora acredito que o veterinário está de férias, mas logo vai estar castrando e dentro de uma possibilidade de justamente atender o cidadão, porque queira ou não, um cachorro solto na rua, uma cadela solta na rua, sem castração, 2 ninhadas por ano aí de cachorrinho, e aí haja gente para adotar tudo isso, né? E se você acaba fazendo as castrações, você acaba minimizando essa situação. Não foi um dos projetos, claro, né, que é diferenciado de todas as outras cidades, como eu falei, o segundo de Santa Catarina, então para um município como Rodeio, eu acredito que é um avanço muito grande, né? Mas, como você falou, eu falei da educação, que foi um projeto, eu acho que foi a menina dos olhos, né, da nossa gestão. O Ouro-Urbe, que a gente implementou na cidade de Rodeio, a gente entregou praticamente 200 matrículas na nossa gestão e continua
tem mais umas 300, 400 matrículas encaminhadas agora, que foi um projeto também que a gente desenvolveu, onde você dá dignidade para o cidadão, né? Você sabe o que é ter, às vezes, aquele imóvel, você precisar melhorar ele, e você não conseguir financiamento porque você não tem uma matrícula que comprove que aquele lote é seu e tudo mais. Isso é dar dignidade para o cidadão. Às vezes ir lá construir e ser barrado pelo poder público porque o terreno está notificado, algo nesse sentido. E daí a própria infraestrutura. Se você está num núcleo irregular, você não consegue infraestrutura. Você não consegue aplicar dinheiro público. Quando você regulariza, você consegue infraestrutura porque o poder público aí sim pode fazer aplicação de recursos naquele local desde que esteja regular. Então também foi um projeto muito bom. Eu acredito que foi dado dignidade para muitas localidades na cidade e com certeza daqui a 4, 5, 6, 8 anos toda a cidade de Rodeio vai estar regular para que o cidadão realmente esteja dentro daquilo que a lei diz, as diretrizes realmente do parcelamento de solo. Show de bola. Você tem pretensões de voltar a ser candidato a prefeito de Rodeio um dia? Se sim, já na próxima eleição? Então, é difícil responder porque, como eu falei para você, né, eu vim de uma liderança comunitária onde a própria comunidade me encaminhou para que eu seja candidato a vereador, depois automaticamente fui encaminhado para ser vice-prefeito e prefeito. Hoje estou fora, né, hoje estou fora da atividade pública, claro, estou como assessor do deputado Napoleão, ainda estou visitando as cidades, representando o deputado aqui na nossa região e muitas vezes no gabinete também, mas a questão de ser candidato novamente, a gente vai ter que avaliar, porque não sou eu que tenho que dizer que tenho que ser candidato, mas eu acredito que o grupo tem que querer que eu seja candidato e principalmente o povo tem um anseio de querer que o Valcir seja prefeito novamente, ou vice-prefeito, então não é só por uma pretensão pessoal, porque eu acredito que não é você que decide, né, quando que é uma questão dessas, eu acredito que tem que ser um conjunto de fatores que te levem a poder ser candidato novamente. O meu nome sempre estará à disposição, tanto que dia 31 de dezembro eu deixei a prefeitura, entreguei a prefeitura, passei, fiz a transição, tudo certinho, continuei dando o apoio necessário, mesmo a oposição ganhando a eleição. Eu acredito que eu sempre estive presente quando eles precisaram, né, de mim e tudo mais. Eu estou à disposição ainda. Continuo na liderança comunitária, continuo na minha comunidade, na associação de moradores, na capela, fazendo várias atividades sociais dentro de todos os segmentos. É esse o meu objetivo. O meu objetivo é poder servir a população, independente de cargo público. Se eu estou prefeito ou não estou prefeito, mas estou à disposição para pessoas no dia a dia da minha vida. Depois de tanto tempo na política, como vereador, como vice-prefeito, como prefeito, eu acho que esses 4 anos aí fora é até bom para ti, né? Dar uma descansada. Na verdade é assim, né? Quando a gente tá fora, eu sempre falo para minha família, a gente não tem a noção, quando você estará no dia a dia, do que é realmente, da pressão que você tem e tudo mais, né? Agora que eu estou fora, eu percebo a loucura que a gente fazia. Sim. Você sabe que eu era de colocar a mão na massa, né? Então não era de ficar de braços cruzados e no gabinete. Eu sempre fui um prefeito que, quando eu precisava colocar a gravata, eu colocava a gravata, ia para Brasília, ia para Florianópolis, ia representar o município. Mas quando eu estava na cidade, eu era um cidadão comum como qualquer outro. Muitas e muitas vezes as pessoas passavam na rua e me viam dentro do vale lá com os funcionários do Obras, colocando tubo. Ou operando uma máquina, ou num caminhão, ou porque eu de manhã cedo acordava, se eu não tinha uma atividade agendada e eu não tinha atendimento ao público agendado naquela hora, na parte da manhã eu ficava na rua, acompanhando as obras, fiscalizando aquilo que era feito e tudo mais. Isso fez a marca do Valcir prefeito, do Valcir vice-prefeito, do Valcir vereador, porque eu tinha esse hábito e continuo ainda hoje, né? Mesmo que eu estou fora, mas ainda continuo apoiando as pessoas que precisam e necessitam. E eu acho que isso faz parte da vida da gente, principalmente ser sempre aquilo que você é. Eu sempre falava para as pessoas, assim, na catástrofe, eu fiquei um domingo o dia inteiro no bairro Glória, junto com o vereador Tiago, desentupindo uma tubulação, cheio de lama até no cabelo e tal. Daí eles fizeram, até foi feito um vídeo montadinho no dia. Na segunda-feira eu estava às 4 da manhã, já embarquei para Brasília, e às 7 horas já fiz outro vídeo no aeroporto, né, da lama para o terno, né? Eu já estava em Brasília de terno, representando o município, buscando os recursos para a melhoria da cidade. Eu acredito que é isso que a gente tem que ser, né? A gente tem que ser realmente aquilo que a gente é. E hoje, estando de fora da gestão municipal de Rodeio, como é que tu avalia a tua gestão?
assim, eu vejo hoje que a gente entregou muita coisa para a cidade. A gente entregou para as pessoas, principalmente, como eu falei para você, né, as pessoas que mais necessitavam, através da regularização fundiária, através da oportunidade na educação, através de vários serviços na saúde, onde as pessoas não precisavam mais se deslocar e principalmente às vezes acordar às 4 da manhã para pegar um carro e ir até Itajaí, Blumenau ou Florianópolis. A gente melhorou a vida dessas pessoas. Eu acredito que isso que justifica a gestão que a gente fez, né? Eu avalio que a gente fez um trabalho legal de entrega à comunidade e é isso que o povo também avaliava, né? Infelizmente, como eu falei para você, né, não transformou isso em voto, mas as políticas públicas foram entregues para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Show de bola. Nas eleições você disse já que o povo já sentia que o povo já estava esgotado com o tempo que vocês permaneceram ali na prefeitura e queria mudança, mas daí você foi candidato em 2024, mas você já tinha na tua concepção que seria uma eleição muito difícil, que dificilmente vocês ganhariam? Tu achava, esperava essa diferença de 1.472 votos ou acreditava que os votos seriam mais positivos para o lado de vocês? Na verdade, assim, como eu falei para você, a gente tinha sempre um mapeamento, né, das eleições. A gente nunca teve um fator ou um número que identificasse realmente isso que aconteceu. A gente não esperava essa diferença, realmente a gente não esperava, só que é que nem eu falei para você, né? Às vezes o povo, quando quer mudança, ele não fala, ele fica quieto. Ele fica quieto e simplesmente ele vai dizer assim, agora deu, vamos mudar e tal, porque eu fazia reunião semanalmente com os nossos pré-candidatos ou candidatos a vereador na nossa eleição e perguntava para eles, né, eu preciso saber como é que as pessoas recebem vocês, como é que as pessoas avaliam, como é que as pessoas veem a nossa gestão, porque a gente precisa ter o norte de como está a eleição. E a gente nunca sentiu que realmente ia ser essa diferença na eleição. Mas é justamente porque o povo não queria mais, né? Eles queriam mudança. Então, quando o povo quer mudar, acaba virando, né? Fala pro amigo, fala pro parente, fala para esse, fala, vai. Que 2020 contra o mesmo candidato foi uma diferença de 180 votos. Então já foi apertado. Então a gente sabia que era difícil. Então acreditava que seria na mesma... Sim. Não. A gente sabia que, assim, o que fosse vitorioso ia ser uma diferença maior. Sim. E a gente sabia que todas as pesquisas mostravam que o empate era técnico, sempre. Sempre tinha 18% a 20% de indecisos que não sabiam em quem ia votar. E esse pessoal é aqueles que não queriam falar, né? Que não queriam magoar, às vezes, a gente, ou magoar o próprio candidato a vereador que estava com a gente, mas ficava quieto, dizia que estava indeciso, mas na verdade ele já tinha o voto decidido. E como prefeito, vice-prefeito, vereador, cidadão rodense, na tua concepção, Valcir, o que mais te orgulha na cidade de Rodeio? Eu acredito que o nosso povo, né? O povo trabalhador, um povo que luta pelos seus ideais, um povo que sempre está presente nas atividades no nosso município, independente de gestão, né? Hoje eu participo de todas as atividades também, eu vejo toda a população envolvida, né? Nos trabalhos da cidade. Eu acredito que um povo ordeiro, é um povo que pouco reclama, né? Se a gente for analisar, né? Que nem você falou, tem críticas, tem, mas muito pouco, né? Muito pouca crítica na nossa cidade, em todas as nossas gestões também. Se você for analisar, são sempre as mesmas pessoas que acabam criticando. E o que nos orgulha muito é as nossas tradições. Estamos comemorando agora esse ano 150 anos da imigração italiana, tudo aquilo que os nossos antepassados deixaram, tudo aquilo que os ex-prefeitos construíram, tudo aquilo que a cidade de Rodeio representa para o médio Vale do Itajaí. Eu acredito que é isso que empolga a gente e faz a gente sempre querer uma cidade melhor. Show de bola. Mas em contrapartida, qual é o maior desafio na tua visão da cidade de Rodeio hoje? Saneamento básico. Saneamento básico é um desafio enorme, né? Que eu não sei como é que a gente vai conseguir resolver, justamente pela questão de geografia, né? No nosso município é muito difícil a gente conseguir atender a toda a população. A gente tem vários outros, transporte público é uma questão também que hoje a gente vem debatendo muito a nível estadual, mesmo o transporte intermunicipal, você vê, né? Quantas pessoas precisam, mas as empresas não querem fazer porque justamente muita pouca gente precisa do transporte público, mas aquele que precisa, realmente, ele sente a falta, né, do transporte público. Também é uma demanda que a gente sempre teve e a gente nunca conseguiu avançar. Isso são serviços que dificilmente a gente vai conseguir
viabilizar num curto período de tempo. E agora está fechando o cerco, né, com o marco regulatório. Infelizmente, né, a gente sabe que é uma necessidade fazer isso, e de que forma que vai ser feito. Somente os municípios agora se unindo em consórcio e fazer um serviço consorciado para poder atender essa demanda, principalmente do saneamento básico. Eu tive a oportunidade, enquanto prefeito, de ser presidente do consórcio do CIMV por 2 ocasiões, 2 anos, né, 23 e 24, e a gente avançou muito, né, na questão dos resíduos sólidos, principalmente com a questão do lixo, né, chamado lixo, que são os resíduos sólidos, tanto reciclado quanto convencional. E hoje a gente tem um programa dentro dos municípios aqui do Médio Vale que é referência não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e até para a América Latina e Caribe. Eu tive a oportunidade de estar na Argentina, no Equador, na Bolívia, nesses países aí, mostrando aquilo que a gente faz aqui de diferente, que é justamente o tratamento dos resíduos sólidos. Daqui a mais 1 ano e meio, 2 anos, o nosso aterro sanitário, nós vamos para a Argentina, tem 5.000 lixões a céu aberto ainda. O Brasil deve ter no Nordeste ainda alguma coisa, né, de lixões a céu aberto. Santa Catarina não tem mais faz 20 anos. Mas o nosso projeto não é nem o aterro sanitário, que é uma coisa legal, que hoje a legislação prevê que é isso que precisa, mas o nosso aterro sanitário hoje está sendo transformado num parque, onde todo resíduo sólido ele vai ser tratado de uma forma correta e ele vai voltar a ser algum ativo para as prefeituras, através do reaproveitamento, que se chama Resíduos Sólidos e Economia Circular, que é um programa junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento que vem sendo desenvolvido, aonde a gente conseguiu praticamente 23 milhões do governo federal, mais uns 7 milhões do governo do estado, mais 7 milhões de contrapartida dos próprios municípios, através do rateio dos municípios, para a implementação desse projeto, aonde vai transformar todo o lixo, desde o papel higiênico até o resto de comida, em alguma coisa. Tudo reaproveitado. Reaproveitamento, ou energia, ou adubo, ou madeira plástica, enfim, tudo vai ser reaproveitado. Isso foi graças a uma união entre todos os prefeitos consorciados e... Faz uns 5 ou 6 anos que está sendo tratado. Anteriormente eu tenho lembranças de que a coleta e responsabilidade pelo transporte do lixo, né, vamos dizer assim, era exclusivamente do município, né? Ainda é, né? Mas a prefeitura tinha o próprio servidor? Sim. Nós, por exemplo, o rodeio ainda hoje é assim, né? O lixo convencional, o lixo comum, é recolhido pela prefeitura, com o próprio caminhão da prefeitura, com os servidores da prefeitura. O reciclado já é terceirizado, que é a empresa que ganhou a licitação do consórcio. Mas isso ali, claro, com o tempo, provavelmente vai ficar tudo no encargo de uma empresa terceirizada, porque a mão de obra também é sempre mais difícil para a gente conseguir mão de obra para fazer esse serviço, né? E isso é importante, a união de todos os municípios para conseguir fazer que fique mais barato também e que tenha possibilidade, porque se você vai fazer, cada um tivesse o seu aterro sanitário, imagina no custo. Quando a gente fala em custo de aterro sanitário, não é só pensar que você vai tomar esse energético e depois você vai dispensar essa garrafinha lá no aterro sanitário, vai enterrar e pronto. Tem que ser tratada por 20 anos. Então, por 20 anos você tem esse passivo para ser tratado. Sim. Então, você tem que ter o fluxo de caixa para poder manter esse serviço todo. E se você faz a reciclagem e você reaproveita ela, automaticamente ela já vai estar eliminado esse problema. Então, tudo isso aí tem que ser tratado agora para melhorar a questão ambiental também das futuras gerações, né? Porque o que a gente vai deixar para o nosso próximo? Porque sempre falam, né? Vou jogar fora. Aonde que a gente mora? A gente mora num planeta e jogar fora não tem como jogar fora do planeta. Vai ficar ali, né? Algum lugar vai, vai ficar. Então a gente sempre tem que pensar que a gente tem que deixar uma melhor qualidade, principalmente para as futuras gerações, porque a gente já tem muita água contaminada hoje. Imagina daqui a 30, 40, 50 anos como vai ser se a gente não cuidar agora. É verdade. Show de bola, você. Se você tiver a oportunidade de lá na frente voltar a ser prefeito de Rodeio, qual seria aquele projeto que talvez você não teve tempo ou oportunidade ainda de fazer que você iria implementar? Qual seria o projeto dos teus sonhos para a cidade de Rodeio? O projeto que a gente tinha, justamente, é continuar desenvolvendo, dando oportunidade, né, para as crianças, jovens e adolescentes, para que eles se preparem para o futuro. Eu acredito que isso a gente com certeza ia dar continuidade para fazer com que eles se preparem para o futuro. De infraestrutura, eu acredito que um problema muito grande que a gente tem, para resolver o problema das pessoas na cidade de Rodeio, o meu sonho, o meu projeto era para esse mandato já, né, e vai ser, se eu voltar um dia, é fazer um dique, que nem o dique da Fortaleza, lá no bairro Rodeio 12, para tirar aquela água da enchente, que é uma coisa viável, que eu já tinha feito estudo para implementar isso aqui.
em Rodeio, né? Tanto no bairro Rodeio 12 quanto no bairro Glória, para fechar a entrada ao recuo do rio Itajaí aqui no Glória e o recuo do rio Benedito lá no 12, aonde ia a fazer com que o desenvolvimento daqueles bairros seja muito maior do que é através do dique, não deixando mais a água recuar e principalmente invadir a casa dos cidadãos nesses locais. Então, mais 4 aninhos de mandato ali do Valcir lá no futuro, esse projeto aí vai ser desenvolvido, Com se certeza, Deus quiser. é isso que a gente almeja, sempre melhorar a qualidade de vida do cidadão. Queria te fazer outra pergunta. O que tu espera do nosso estado e também do nosso país para as eleições do ano que vem? Uma coisa que eu posso dizer é certa. Eu acredito que a gente vive um momento muito difícil no país e tanto no estado, devido à questão do radicalismo. Eu acredito que as extremas nenhuma é boa. Nem tanto direita quanto esquerda. Eu acredito que a gente precisa pensar num nome que centralize e que possa fazer a união de todos para que o país realmente se desenvolva. Hoje a gente vê que a política é muita briga, é muita picuinha, é muito isso, aquilo e tal, porque é tudo levado para o radicalismo, tanto da parte da esquerda quanto da parte da direita. Então eu espero que tenha uma pessoa de consenso que possa fazer o centrão ali, realmente ter um nome disponível para que possa pacificar essa guerra que tem entre esquerda e direita e a gente possa ter um país sempre Dá uma melhor. desafogada também nessa briga, tendo um terceiro ali nessa... É isso, uma terceira via eu acredito que é a única forma da gente conseguir mudar e melhorar o país. E se você pudesse escolher essa terceira via, tem algum nome aí que te... Ratinho Júnior é um nome muito bom, né? Eu vejo ali, ele é do meu partido, né? A gente acompanha, né? Em Santa Catarina, claro, a gente tem hoje o João Rodrigues, que é pré-candidato ao governo do estado, também é um nome, claro, não que o Jorginho tinha sido um péssimo prefeito e tudo mais, mas que eu nem falei para você, eu acredito que a rotatividade era também é salutar e é boa. Hoje, a gente, claro, né, a gente apoia o João Rodrigues, eu acredito que para nós, partido, é muito interessante, né, se a gente conseguir viabilizar a candidatura dele ao governo do estado, e aí a gente está apostando aí no Ratinho Júnior aí, ou talvez o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, que seja uma dupla, junto com o Tarcísio também, é claro, né, a gente espera que pacifique. Eu acredito que só a união consegue fazer com que isso se resolva. Para deputado estadual, nem vou te perguntar, né? Não, deputado, claro, a gente trabalha ali firme e forte, né, para o deputado Napoleão, acredito que ele está fazendo um bom trabalho aqui na nossa região. É isso que a gente está levando a todo cidadão, a toda pessoa que a gente conversa, a pessoa que a gente visita. Ele foi um dos deputados que mais destinou recursos aqui para a nossa região, tanto Ascura, Rodeio, Timbó, do Cedro, Benito Novo, está atendendo muito bem a região. E é isso que a gente precisa, né, de representantes. Ele não é do Médio Vale aqui, literalmente aqui da nossa região mesmo, é de Blumenau, então é próximo, né? Um representante nosso, é o único que a gente tem aqui para representar a gente. Eu acredito que isso que a gente precisa, né? Ter umas pessoas comprometidas com a política, pessoas sérias e que realmente queiram fazer o melhor para a sociedade. É isso que o deputado Napoleão vem desenvolvendo ao longo desses anos que está deputado. Tu falou dessa radicalização aí dos dois extremos, direita e esquerda, no nosso país. Lá em Rodeio, isso ainda hoje é muito gritante também, né? Porque existem bastante... Tem uma história toda do prefeito Paulinho, que foi do PT, o teu vice-prefeito, que foi do PT. Hoje tem vereadores do PT em Rodeio. E muita gente olha para esse fato com um olhar discriminatório aqui na nossa região, né? Como é que tu avalia isso? Eu acredito que aqui na nossa região, mesmo nos nossos municípios, eu acredito que as pessoas olham para o partido dessa forma, não para a pessoa que está no cargo. Então é diferente quando você tem uma pessoa que está comprometida com a comunidade, que vive a comunidade, que vive o dia a dia, do que a pessoa que realmente faz politicagem, né? E tanto no nosso mandato, as pessoas que estavam com a gente, poucos eram radicais mesmo ao extremo de defender o Lula ou defender Eles defendiam a ideologia de ter uma cidade melhor. Se eu defendia, por exemplo, eu também ia para Brasília, eu ia nos ministérios que eram da esquerda, mas a gente conseguia trazer os recursos para a cidade. Então acho que quando você tem um mandato, principalmente, você tem que ser diplomático e você tem que conversar com todas as pessoas. Você não pode rejeitar nenhuma pessoa independente de partido. Mas é que eu falei para você, eu acho que o radicalismo não pode existir. E na nossa gestão não existia isso, né? Tinha um ou outro, claro, sempre tem, né? Mas a maioria eram pessoas que eram bem abertas ao diálogo e que não tinham aquela questão ideológica. Em municípios pequenos, igual Rodeio, igual o nosso município aqui de Ascurra, eu acredito que acaba sendo só uma sigla, né? Uma simples sigla, que as pessoas elas estão
pelo município, às vezes nem tão ligadas pelo que está acontecendo a nível federal, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Quando que as pessoas falam não voto mais no PT, não voto mais no... Eles querem realmente começar de baixo para cima, né? Aí eliminando as pessoas para que não tenham aqueles que vão fazer campanha para as esferas maiores, morra, né? De fato, assim. É isso, para ir diminuindo o potencial político dos partidos, né? É isso que as pessoas veem quando tem uma pessoa que representa um partido desses, né? Por isso que, mesmo em cidade pequena, às vezes acaba tendo essa diferença entre partidos, porque as pessoas querem que realmente aquele partido ele seja extinguido do local. E é isso que as pessoas veem, né? E se a pessoa... acabam nem olhando para a pessoa. Se a pessoa é de um partido de direita ou de um partido de esquerda, eles já acabam condenando essa pessoa. Sim, com certeza. É isso que acontece. É por isso que na cidade pequena... E aqui a nossa região ela é muito bolsonarista, né? Muito mesmo, né? A gente vê aí as pessoas... que nem falo, foi o maior reduto eleitoral, acho, do Bolsonaro, do 22, né? E isso repercutiu muito também na questão eleitoral, isso também influenciou na nossa eleição, né? Porque o 22 estava do outro lado. Sim. Você sabe que o PL estava no meu governo também, né? Depois acabou saindo, claro, saiu a sigla, as pessoas ficaram comigo, mas mesmo assim repercutiu negativamente pra gente, porque o 22 não estava mais com a gente nessa última eleição. E na nossa região isso foi muito significativo. Eu estava fazendo um mapeamento dos 14 municípios do Vale Europeu, 9 eram da sigla PL e os outros 2 ou 3 eram de coligação. Sim, então isso foi muito influente aqui, né? Eu acredito que só tem Benito Novo, que não é, Dr. Pedrinho, que não é, né? Que Benito Novo é Podemos e PP, Benito Novo é Chapa Pura e MDB, e Escura, que é Novo e PSD. Sim. Os outros todos têm uma ligação com o PL. Pois é, então é muito forte. Sim, muito e aí, Valcir, gostou do nosso programa? Tem mais alguma coisa que tu quer deixar mencionado aí, que a gente não falou? Só agradecer a oportunidade de poder estar conversando. Eu acredito que é um momento da gente poder, né, falar com o povo, né, com o nosso cidadão, realmente, e dizer, né, que estamos sempre à disposição. A gente continua aí trabalhando e lutando por uma cidade sempre melhor, independente de cargo público ou político, mas é isso que a gente precisa, né? Ter pessoas que queiram realmente o bem da cidade, e é isso que a gente almeja para o futuro de Rodeio, né? Desejo a nova gestão que está ali agora, que faça um ótimo mandato, que faça com que a cidade se desenvolva sempre mais, que faça a cidade crescer, se desenvolver, dando oportunidade para que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens e o nosso cidadão também, que muito contribuiu para o desenvolvimento, né? As pessoas da terceira idade tenham qualidade de vida. Sim. É isso que a gente almeja. Então, muito obrigado de coração pela oportunidade. Tu usa as redes sociais, se quiser deixar aí, se souber, o teu Instagram, para quem quiser te acompanhar. Aí o meu Instagram é Valcir, né? @Valcir Ferrari Rodeio. @Valcir Ferrari Rodeio. E o Facebook, Valcir Ferrari, né? E, enfim, todo mundo me procura lá e é fácil de me achar. Show de bola. Valeu? Fechou então? Valeu, muito obrigado. Pessoal, finalizamos mais um episódio do Resenha e Política Podcast, dessa vez com o ex-prefeito da cidade de Rodeio, Valcir Ferrari. Se você gostou desse programa, gosta do nosso trabalho e quer continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais pelo Instagram, @resenhapoliticast, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, fique ligado em cada detalhe que nós vamos compartilhar aí no nosso perfis. Valeu, muito obrigado. Finalizamos. Valeu.